Uma senhora de 67 anos conseguiu fazer o que grandes empresas e golpistas não conseguiram: colocar Ben Mendes contra a parede na justiça. O Ben construiu sua carreira enfrentando estabelecimentos, denunciando abusos e defendendo consumidores diante de milhões de pessoas. Mas agora ele está do outro lado de uma disputa que pode impactar não apenas o seu trabalho, mas também a forma como reportagens desse tipo serão produzidas no futuro. E o mais curioso é que a própria justiça ficou dividida. Um juiz deu razão ao Ben e manteve o vídeo no ar. Pouco tempo depois, desembargadores analisaram o mesmo caso e chegaram à conclusão oposta, determinando a retirada das imagens e abrindo um debate que pode ir muito além nessa história. Como que uma decisão judicial muda de forma tão radical? Onde que termina a liberdade de imprensa e começa o direito à imagem? E será que o Ben Mendes ele corre o risco de ser condenado e ter que colocar a mão no bolso? Vamos entender no vídeo de hoje toda essa polêmica aí, o dia que o Ben Mendes perdeu, pelo menos por hora. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Nos últimos anos, Ben Mendes acabou se consolidando como um dos maiores nomes da internet quando o assunto é defesa do consumidor. Com milhões de visualizações acumuladas e reportagens que frequentemente viralizam nas redes sociais, ele acabou construindo uma reputação justamente por bater de frente com empresas dos mais diversos portes. E convenhamos, né, o Ben ele nunca foi o tipo de pessoa que foge de uma boa confusão, só que dessa vez a história é um pouco diferente. Em vez de uma disputa contra alguma empresa, toda a polêmica gira em torno de uma única funcionária. O caso acabou chegando à justiça, passou por algumas reviravoltas e pelo menos até o momento teve um resultado desfavorável para o Ben. Mas afinal, o que aconteceu? Bom, tudo começou quando ele publicou uma reportagem denunciando uma suposta má prestação de serviço de uma empresa. Eu não sei qual era a empresa em questão, e vale mencionar que eu tomei conhecimento desse caso através do canal do advogado Gabriel Pacheco, né, que ele costuma analisar processos públicos, ou seja, aqueles que não correm em segredo de justiça, e ele também costuma preservar a identidade dos envolvidos, revelando apenas o nome da pessoa pública relacionada ao processo. Mas voltando à história, até aí não havia nada muito diferente do conteúdo que Ben produz há anos. O problema surgiu porque durante a gravação da reportagem, que teria acontecido em setembro de 2025, uma funcionária da empresa apareceu diversas vezes nas imagens, e segundo ela, isso aconteceu sem a sua autorização. A mulher afirma que deixou claro desde o primeiro momento que não permitia o uso da sua imagem. Ainda assim, ela teria aparecido repetidamente ao longo da reportagem e, para aumentar ainda mais a sua indignação com a situação, a sua imagem também teria sido utilizada na thumbnail do vídeo. Que apesar de ter manifestado de forma expressa e imediata ao réu que não autorizava a gravação ou divulgação da sua imagem, esta foi utilizada de forma reiterada ao longo do vídeo, né, em toda essa minutagem aqui, bem como destacada na capa, na thumbnail do vídeo, da publicação, acompanhada da frase a ela atribuída. Destaca que o vídeo alcançou mais de 140 mil visualizações em apenas 48 horas, gerando ampla exposição. O detalhe é que essa funcionária não era dona da empresa, nem representante legal do estabelecimento. Era apenas uma funcionária que provavelmente não tinha muita relação com os problemas que acabaram levando Ben até aquele local. Além disso, ela já era uma idosa de 67 anos na época dos fatos. Segundo os documentos apresentados no processo, trabalhava apenas como auxiliar de escritório, ou seja, na visão dela, acabou sendo exposta nacionalmente por uma situação que sequer era de sua responsabilidade. Incômoda com toda essa repercussão que o caso tomou, a mulher decidiu então processar o Ben Mendes. Na ação, ela alegou que a divulgação de sua imagem sem autorização lhe causou diversos problemas, entre eles crises hipertensivas, abalos emocionais e constrangimentos diante de familiares, amigos e conhecidos. Segundo ela, toda essa exposição gerada pela reportagem acabou trazendo consequências que foram muito além do simples desconforto de aparecer num vídeo de internet. Ela continua aqui, sustenta que a indevida utilização de sua imagem lhe ocasionou severos abalos psicológicos e crises hipertensivas. Então muito possivelmente deve ser uma pessoa mais velha, né? Conforme o laudo médico anexado, além dos constrangimentos perante familiares, amigos e conhecidos, em razão de comentários jocosos e ofensivos oriundos do público, devidamente comprovado por meio de prints colecionados. Olha só, defende a ilicitude da conduta do réu, então a tese principal é de que a conduta do Ben Mendes foi ilícita, invocando os direitos da personalidade previstos no artigo 5º da Constituição Federal e artigos 12, 17 e 20 do Código Civil, bem como a proteção conferida pela Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 3.709 de 2018, tudo isso vocês já sabem. Ressalta ainda que a exploração da sua imagem serviu para fins econômicos, comerciais, né, diante da monetização na plataforma YouTube. Segundo o processo, ela também apresentou laudos médicos e capturas de comentários feitos por usuários que assistiram à reportagem. Além disso, a autora argumentou
comentou que o vídeo rapidamente ultrapassou a marca de centenas de milhares de visualizações, o que teria ampliado ainda mais a sua exposição perante o público. Bom, essas foram as reclamações apresentadas pela senhora Justiça, e foi justamente por conta de tudo isso que ela fez alguns pedidos bastante específicos no processo. O primeiro deles era que Ben Mendes fosse obrigado a remover imediatamente todas as cenas em que ela aparecia, e caso isso não fosse possível, que a sua imagem fosse desfocada e a sua voz alterada para impedir qualquer tipo de identificação. Além disso, ela também pediu uma indenização de R$15 mil por danos morais, alegando que toda a situação teria causado ali prejuízos à sua saúde e ao seu bem-estar. Querem caráter de tutela de urgência, que seja determinada a imediata edição do vídeo para a exclusão integral da sua imagem, a retirada da mesma da capa, né, então a retirada da moça aqui da capa, ou subsidiariamente a aplicação de técnicas de edição, blur, que seria o desfoque, né, e distorção de voz, que inviabilizem seu reconhecimento sob pena de multa diária. Pugna ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15 mil, além das custas e honorários advocatícios, né. Ao final atribui a causa o valor de R$15 mil e requer a intimação do Ministério Público em razão da sua condição de idosa. Ah, tá, por isso a questão aqui da hipertensão, né, laudo médico anexado. Então trata-se de uma pessoa idosa. Só que quando o caso chegou nas mãos do juiz responsável, a resposta foi simples: não. Em primeira instância, a justiça negou o pedido de urgência apresentado pela mulher e naquele momento acabou dando razão ao bem. E o motivo é interessante, tá? Até mesmo para quem trabalha com conteúdo na internet. Segundo o magistrado, o caso coloca frente a frente dois direitos que são protegidos pela Constituição. De um lado, o direito à imagem, à honra e à privacidade da funcionária. Do outro, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o direito à informação. Na avaliação do juiz, não existiam elementos suficientes naquele momento do processo para concluir que Ben Mendes havia ultrapassado os limites ou cometido algum abuso. Por isso, determinar a retirada imediata do conteúdo poderia acabar configurando uma espécie de censura prévia. E qual foi o resultado então dessa decisão? O vídeo continuou no ar. De um lado nós temos quem? Os direitos da personalidade, notadamente a honra, a imagem e a intimidade. Do outro nós temos a liberdade de expressão e o direito à informação, também assegurados pela Constituição Federal, artigo 5º, ou seja, conflito aparente ali entre princípios fundamentais da Constituição Federal. O conteúdo questionado possui natureza jornalística. Olha a análise do juiz para indeferir a liminar. Eu falei para vocês que a liminar foi indeferida aqui em primeiro grau. Olha só, voltada à apuração de suposta má prestação de serviço por parte da empresa em que atua a autora. O ordenamento jurídico brasileiro assegura proteção especial ao exercício da atividade jornalística e à livre manifestação do pensamento, valores que se mostram indispensáveis à ordem democrática. Ok, isso daqui todo mundo concorda. Nesse cenário, em sede liminar, não se pode afirmar, olha só, de plano, agora, por meio de uma análise sumária do caso, julgando o processo no estado em que se encontra, que a conduta do réu, Ben Mendes, extrapolou os limites da liberdade de imprensa a ponto de justificar a imediata supressão do conteúdo, medida que implica censura prévia. Olha só, vai negar a liminar por esses fundamentos. Vedada constitucionalmente. A análise quanto à ilicitude da conduta e eventual abuso do direito de informar demanda maior dilação probatória, inclusive mediante a oitiva do réu, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Então o juiz entendeu que a divulgação não autorizada da imagem dela, neste momento, não é capaz, por si só, de justificar a retirada do conteúdo do ar, porque existe ali o direito fundamental ao livre exercício da manifestação do pensamento e da liberdade de imprensa, para não se configurar ali na prática uma censura prévia. Ou seja, o juiz teve o seguinte raciocínio: existe aqui um conflito aparente entre princípios fundamentais. De um lado, direito à imagem, direito à honra, direitos da personalidade. Do outro lado, nós temos o princípio ali da liberdade de expressão e o livre exercício do direito de imprensa. O juiz sopesou esses dois princípios constitucionais e prestigiou a liberdade de expressão. Porém, lembra que eu falei para vocês que o caso teve uma reviravolta, né? Pois é, a senhora não ficou satisfeita aí com a decisão do primeiro juiz, resolveu levar a discussão então para uma instância superior. Inconformada com o resultado, a funcionária recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e foi justamente nesse momento que a história começou a tomar outro rumo. No recurso, a autora reforçou diversos pontos que já havia defendido desde o início do processo. Destacou que tinha 67 anos de idade, que nunca foi uma pessoa pública, que jamais buscou qualquer tipo de exposição na internet e que passou a receber mensagens, comentários e questionamentos de pessoas que assistiram à reportagem. Além disso, insistiu na tese de que a sua imagem continuava sendo utilizada mesmo depois de ter deixado claro, segundo ela, que não autorizava a divulgação. E foi a partir dessa nova análise que o caso acabou ganhando um rumo completamente diferente daquele visto na primeira instância. Sustenta que a probabilidade do direito decorre da prova inequívoca da violação aos direitos da agravante. Ou seja, a tese dela é o seguinte: houve lesão aos direitos da personalidade dela. E aqui qualifica bem a pessoa para o juiz entender a gravidade disso. Ele diz que trata-se de pessoa idosa, filmada e exposta contra sua vontade durante o exercício do seu trabalho na qualidade exclusiva de funcionária, de empregada daquele estabelecimento, em vídeo monetizado e amplamente divulgado em rede social, de grande alcance, mesmo após declarar expressamente que não autorizava a captura ou divulgação da sua imagem. Pessoal, nós temos que entender o seguinte: pessoas que se expõem na internet, no caso eu faço isso aqui, essas pessoas elas estão acostumadas com essa exposição. Então eu tô acostumado com muitas pessoas xingarem nos comentários, serem desrespeitosos, deselegantes. O Ben Mendes também está muito acostumado com isso, porque ele se expõe na internet. Agora, diferente de uma pessoa que não quer esse tipo de exposição, nunca teve a intenção de se expor dessa forma, é uma realidade completamente diferente. Essa é aquela clara distinção entre figuras públicas e figuras não públicas, né? Figuras privadas que não se expõem. E para uma pessoa que não gosta de se expor, que não se expõe, principalmente se tratando de uma pessoa mais velha, uma pessoa idosa, isso traz um choque muito grande. Isso é extremamente assustador para ela. Até o Gabriel, né, comenta como que a defesa da mulher mandou bem nesse recurso e aí a situação começou a complicar um pouquinho pro bem. Mandou bem, mas complicou pro bem. Vocês entenderam, né?
Dessa vez, os argumentos apresentados convenceram os desembargadores. Ao analisar o recurso, o tribunal entendeu que existiam indícios suficientes de violação ao direito de imagem. E mais, que a manutenção daquela exposição poderia gerar danos de difícil reparação. Com isso, a decisão da primeira instância foi revertida. O tribunal determinou que Ben Mendes removesse todas as cenas em que a funcionária aparecia e também ordenou a retirada da sua imagem da thumbnail do vídeo. Tudo isso num prazo de apenas 5 dias. Caso a determinação não fosse cumprida, ainda foi fixada uma multa diária. No caso dos autos, verifique se mostra relevante a fundamentação contida na petição recursal. Então o juiz já deu um joinha aqui para a peça de recurso apresentada pela autora, de modo que se impõe a concessão do efeito suspensivo ativo, sob pena de sofrer agravante, lesões grave ou de difícil reparação. Isso porque encontram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de tal medida, quais sejam a verossimilhança das alegações e a prova inequívoca, na medida em que a página virtual expõe a autora, no caso o canal do Ben Mendes, expõe a autora na qualidade de funcionária da empresa, sem autorização, restando patente a plausibilidade do seu direito de ver a sua imagem excluída de imediato. Então o tribunal aqui teve uma decisão mais razoável, vamos dizer assim. De sarte presentes os requisitos legais do artigo 1019, inciso 1, acumulado com o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar no prazo de 5 dias apenas, olha só, a edição do vídeo excluindo todas as cenas em que a agravante apareça, sob pena de multa diária, remoção da imagem da agravante da capa, thumbnail do vídeo, sob pena de multa de R$300, limitada a 5.000, que deverá ser aplicada a cada exibição. Então, assim, se piscar e não tirar aqui no prazo de 5 dias, come a multa de R$5.000. Oficie o juízo a qual, o juízo de primeiro grau, comunicando sobre essa decisão, requisitando-lhe informações, principalmente sobre eventual retratação, intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta no prazo legal, cumpre-se as determinações e transcorrido o prazo de contraminuta, volvam os autos conclusos para julgamento. Então houve a decisão do tribunal ordenando a retirada do conteúdo do ar. O Ben Mendes perdeu, ou pelo menos está perdendo até aqui, mas existe um detalhe importante nessa história. Apesar dessa derrota sofrida no tribunal, o Ben ainda não perdeu o processo de forma definitiva. Até o momento, a justiça analisou apenas os pedidos urgentes apresentados durante a ação. O mérito do caso ainda será julgado, ou seja, ainda falta responder a principal pergunta: a utilização da imagem da funcionária realmente ultrapassou os limites da liberdade de imprensa? Ou a reportagem estava protegida pelo interesse público e pelo direito à informação? Bom, dependendo da resposta, Ben Mendes poderá ser condenado a pagar uma indenização ou poderá sair completamente vencedor dessa disputa. Lá no vídeo do Gabriel, que aliás, quem quiser acompanhar aí com mais detalhes desse processo, pode passar lá, né, dar uma moral pro cara, teve gente comentando aí que esse caso pode até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Enfim, essa decisão pode acabar criando um precedente importante para influenciadores, jornalistas e criadores de conteúdo que produzem reportagens parecidas. Agora é aguardar, né, porque a nossa justiça é uma verdadeira caixinha de surpresas, né? Ninguém sabe exatamente qual que será o desfecho dessa história. Mas eu quero saber de você, né? Nesse caso aí, quem que você acha que tá com a razão? Você acha que o Ben, ele tá no direito de liberdade dele, de mostrar ali a funcionária, de colocar ela na thumbnail do vídeo? Ou você acha que a funcionária, por ser uma figura anônima até então na internet, ela tá no direito dela de reclamar isso e de que esse tipo de exposição é maléfico, né? É ruim para ela, para a reputação dela, nesses danos aí que ela busca reparação? O que você acha dessa história? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.